Não, vambora para o vídeo. Tem bons encaminhamentos, eu te diria que já sem, no caso do Luciano, do Negruti, esses atletas que tu falaste, nós já conseguimos avançar para a etapa de contratos, de propostas. O Sabino ainda falta alguns detalhes. Essa é uma etapa importante também, porque não adianta só contratar, você tem que, como eu dizia, manter um elenco, uma base de elenco. Há um dado importante que o torcedor talvez não saiba, nós temos hoje no elenco do São Paulo quase uma dezena de atletas que têm mais de 100 jogos. E isso revela muito do que é o nosso ambiente quando chega um atleta novo. Nós temos um elenco que sabe o que é pertencer ao São Paulo, que sabe o que o torcedor do São Paulo exige, sabe que tipo de entrega ele tem que ter, independentemente de oscilações técnicas e de performance que são normais em todo time. Mas essa é a construção que nós estamos fazendo a cada ano, manter cada vez mais atletas fidelizados e conhecedores do que é o São Paulo. Então, só para a gente fechar aqui, que o torcedor de São Paulo está ali ligadaço, quer saber. Luciano já tem proposta para renovação, Marcos Antônio, quem mais, Rui? Hoje nós temos o Luciano já está com tudo na mesa. Com as coisas bem encaminhadas, o Marcos, faltam alguns detalhes, mas eu tenho absoluta convicção que logo daremos essa boa notícia ao torcedor. Caleri. Sabino, o Caleri e o Lucas, já entrando na pergunta que certamente virá. Obviamente que o São Paulo quer renovar com o Caleri, obviamente que o São Paulo quer muito que o Lucas permaneça. São etapas, a gente tem que fazer todo um processo que respeita orçamento, respeita a vontade dos atletas. Eu já falei com o representante do Lucas, ainda não falei com o Caleri, mas obviamente que o São Paulo quer muito que eles permaneçam. Claro que cada negociação tem as suas especificidades, tem a vontade do atleta, tem a questão de como a gente consegue estabelecer uma nova relação contratual, mas a ideia é que esses atletas que são a estrutura do nosso time, a base do nosso time, possam ficar mais tempo com o São Paulo. Então vai, Pedro, vê se aperta aí o Rui, porque vai ver se... Rui, obrigado por estar com a gente. Especificamente sobre o caso do Marcos Antônio, que é um jogador que está com uma projeção gigante, é um jogador que é jovem, uma peça fundamental do time, e está recebendo aí um interesse de um time que tem muito poder financeiro e um projeto esportivo muito interessante, que é o Flamengo. O Marcos tem aquela situação que ele veio emprestado da Lazio, mas ele já atingiu as metas para ser contratado em definitivo do São Paulo. Eu queria que você explicasse para o torcedor a situação contratual. O Marcos Antônio ele já é jogador em definitivo do São Paulo e ele já pode hoje assinar uma renovação de contrato, prorrogando esse vínculo dele com o São Paulo. O São Paulo está completamente protegido. E como convencer um jogador, a ignorar o interesse de um clube como o Flamengo? São várias perguntas sobre um tema que eu gosto muito de falar e falei muito pouco até hoje. Primeiro, eu quero prestar uma homenagem ao torcedor de São Paulo, dizendo que o Marcos Antônio ele estava no PAOK. Ele pertencia a Lazio, emprestado ao PAOK. É difícil que alguém veja jogos do PAOK, né? Então, acho que aí já se revela um pouco desse diferencial de como o São Paulo vem nos últimos anos atuando no mercado de forma coletiva. Todos os processos de contratação do São Paulo são coletivos, né? Eu faço uma parte desse processo, talvez a parte que mais tenha visibilidade por conta de negociação. E o Marcos Antônio é jogador do São Paulo. Não há nenhuma possibilidade do Flamengo contratar o Marcos Antônio se não for conversando com o São Paulo. Então, isso foi algo que nós garantimos desde o ano passado. É também importante que o torcedor de São Paulo saiba que já no final do empréstimo do Marcos Antônio já havia assédio de outros clubes em relação a ele. E aí sim havia o risco, porque ele não era jogador de São Paulo ainda. Quando nós renovamos o empréstimo dele, nós colocamos uma cláusula que era meramente simbólica. Nós aí já tínhamos contratado o Marcos Antônio, que era uma cláusula que se o São Paulo fizesse um jogo na temporada 26 e conquistasse uma vitória, o gatilho do contrato se estabelecia. A partir do momento que essa vitória foi obtida, o Marcos Antônio foi considerado pelo TMS atleta do São Paulo. Como resistir ao assédio do Flamengo? A partir do posicionamento de mercado da grandeza do São Paulo. O São Paulo é tão grande quanto o Flamengo, o São Paulo é tão importante quanto o Flamengo no ecossistema do futebol mundial. E foi isso que eu transmiti ao Boto pessoalmente quando estive com ele, porque achei que era essa a importância que o Marcos merecia e que o torcedor do São Paulo merecia, que eu fosse até ele, dizer a ele que respeitava e entendia a vontade do Flamengo de estar interessado no Marcos Antônio, que tem 25 anos, né? Mas que naquele momento o São Paulo não podia abrir mão do seu Arrascaeta, do seu Paquetá, do seu Caio Jorge. Daí que se depreendeu que essa era a precificação que nós tínhamos feito, e nunca foi, porque você não precifica o que você não quer vender. E a partir daí o Boto foi muito sensível às minhas ponderações, e aí foi uma etapa de construir impedir o assédio do Flamengo é muito difícil, pela força que o Flamengo tem. E aí a questão do Marcos foi uma outra etapa
que é uma boa história a ser contada também. Ele era jogador. Legal. E aí você traz o Rafinha de volta para o São Paulo num momento delicadíssimo, Rui. Bom, a ideia ela é de muitos, né? Eu sou um entusiasta da ideia, porque eu convivi com o Rafinha como capitão do time e convivi com o Rafinha em momentos que o torcedor não sabe, né? Momentos difíceis do grupo, momentos em que nós tínhamos que negociar débitos, momentos em que havia uma frustração muito grande por uma derrota. Eu me lembro, e eu faço questão de contar isso para o torcedor, quando nós perdemos a Sul-Americana, eu entro no vestiário, estamos todos absolutamente devastados, porque era um título que nós queríamos muito conquistar. No meu caso, eu seria bicampeão da Sul-Americana, e que é um título, obviamente, que o São Paulo merece muito mais do que isso, mas quando o São Paulo entra numa competição, ele tem que ser campeão, né? Importante isso, né? E de todos que estavam lá, todos muito abatidos, quem chorava copiosamente era o Rafinha. E aquilo me acendeu uma chama assim, que nunca apagou. Não é possível que um cara que conquistou tudo que ele conquistou, um cara que fez no futebol que ele fez, esteja tão envolvido emocionalmente com um clube que ele chegou há pouco tempo comparado com outras trajetórias. Mas ele é São Paulino também. E aquilo me marcou muito, né? Tem a coisa porque do o torcedor. profissionalismo, ele pode conviver com a paixão, pode conviver com vínculos emocionais que transcendem o contrato. E é isso que ele trouxe para o São Paulo de novo, né? A negociação de contrato com ele durou 3 minutos. Foi o que eu ofereci e foi ele dizer, quando é que eu assino? Né? E o que ele aporta para nós, desde o dia que ele chega até o momento em que ele sai, agora eu vinha para cá e disse, Rui, eu vou te esperar quando tu voltar que eu quero falar contigo. Ou seja, ele não é aquela figura, e eu trabalhei em vários clubes com figuras parecidas com esse perfil de ex-atletas, ele rapidamente incorporou uma disciplina profissional, de anotações, de postura, ele não está lá porque ele é o Rafinha, ele está lá já desempenhando a função de um gerente esportivo. E tem sido uma figura fundamental para o nosso processo. Legal, Valentim. Deixou esse gosto amargo e essa volta tinha tudo ali, um tom para reescrever a história dele no São Paulo. A gente teve, né, fatos de força maior, teve o problema de saúde dele, ele decidiu se aposentar, mas as conversas pela rescisão vêm demorando mais do que esperado. Eu apurei um pouco ontem, ouvi que ele faria questão de receber as luvas, porque as luvas é um prêmio por assinatura, mesmo tendo sido diluídas, mas o fato é que a situação está se arrastando um pouco e eu queria aproveitar sua presença aqui para te perguntar o que está acontecendo, como é que é a relação hoje do São Paulo com o Oscar e o que falta, o que precisa ser feito para viabilizar essa rescisão e encerrar esse capítulo. Só desculpa, só porque o Ivan Souza também fez essa pergunta. O chat está bombando aqui, eu estou tentando, gente, exemplificar e falar o nome de vocês, por favor. Bom, eu não estava presente da primeira saída do Oscar, portanto, não tenho condições de avaliá-la, nem projetar qualquer coisa em relação a isso. Posso falar do Oscar que eu conheci no São Paulo, do contrato que foi feito. É um contrato que, evidentemente, quando você traz um jogador do tamanho do Oscar, ele tem uma série de particularidades. Ele estava livre no mercado, mas ele não era um jogador livre. Ele é um jogador que foi, talvez, um dos mais bem remunerados do mundo durante uma época, né? E, naquele momento, ele era uma contratação, como disse o PVC, que geraria um grande impacto do ponto de vista não só técnico, como de força do clube, enfim, de reconstrução de caminhos, né? Quando ele deixa de jogar futebol por um motivo que não foi causado pelo São Paulo e também não por ele, é um motivo realmente de força maior, o fato dessa rescisão não ser o que tradicionalmente acontece nos clubes, ou seja, eu não quero mais o jogador não quer mais o clube, ela demanda esse tipo de demora de análise de contrato, porque os contratos estão assinados. Mas o fato é muito aleatório, o fato é muito diferente da nossa rotina. E, obviamente, o São Paulo está procurando transformar essa rescisão da maneira mais palatável possível, porque o São Paulo tem débitos com o Oscar, então não é só a rescisão. E por que ela demora? Porque o São Paulo tem algumas questões que já devia, independente de questão de multa, de outras coisas que possam ser discutidas. Então, é importante dizer, o São Paulo está fazendo reuniões com os representantes do Oscar. Eu participei da última reunião, inclusive, com o nosso advogado, com o advogado do Oscar. A ideia, me parece clara, de convergência de propostas. Agora, é um contrato que tem complexidades, né? O Oscar está querendo receber o contrato até o fim. Nunca aconteceu isso, o Oscar nunca pediu isso, mas o São Paulo também, e esse é o meu dever profissional, do nosso advogado, de todos que trabalham para o São Paulo, é tentar fazer com que essa rescisão seja menos onerosa possível para o São Paulo, respeitando o contrato que foi assinado. Só para a gente deixar claro aqui para o torcedor, ele abriu mão, se eu estiver equivocada, você me corrija, por favor. Ele abriu mão do salário dele até o final do contrato e aí ele quer receber só as luvas, que é aquele valor, que é a premiação para a assinatura do contrato. Fabíola, eu não posso entrar nesse nível de detalhamento porque tem a questão de confidencialidade dos contratos e nesse contrato, e quando eu falo confidencialidade, o contrato não é secreto, é bom deixar claro.
pessoa que conviva no clube profissionalmente, tem acesso, os contratos estão no sistema, não são contratos secretos, mas tem cláusula de confidencialidade. Ele, obviamente, não quererá receber salários até o fim do contrato, porque não trabalhará para isso. Agora, por exemplo, ele não recebe. Não. E nem seria praxe, né, Rui? Não, assim? existe um prazo, desde o momento em que ele deixa de poder trabalhar, que está sendo considerado. Existem questões, repito, e eu falo isso com muita tranquilidade, que não foram pagas nos prazos que deveriam ser pagos, o que é normal, a gente renegocia. E existem 2 questões contratuais que estão sendo debatidas de forma mais contundente, que aí sim há divergência de valores, mas que não passam pela exigência de ganhar por aquilo que não fez. Que dia que é a reunião? Que é o gerente esportivo, e embaixo ali do Rafinha e do Rui Costa tem os gerentes administrativos, o cara que toma conta da logística, o cara que toma conta ali da parte da infraestrutura, o departamento médico, a fisiologia, tudo isso está num guarda-chuva que é do departamento de futebol. Então hoje o Rui Costa, diferente de outros anos em que ele ficava à margem, ficava à sombra de outros diretores e até mesmo do presidente Casares, que a gente sabe pelo perfil dele, era um cara muito centralizador e era um cara que aparecia muito diante dos fatos. Né, quando postava, quando contratou um, quando contratou outro. O exemplo, aliás, o exemplo do... Foi do Lucas? Não, foi do Oscar. Do Oscar, que ele postou antes do clube? Ele negociou, ele fechou, ele colocou as condições e ele anunciou no Instagram dele. Eu lembro Então, disso. assim, para um diretor executivo de futebol, é muito difícil, mas o cara tá lá e é um empregado do clube, ele entendia e trabalhava conforme as ferramentas Aí ele é empregado, ele é o funcionário ali, né? Hoje, a diferença é que ele tem a autonomia de poder fazer alguns movimentos dentro do departamento de futebol. Então, hoje, o Rui Costa é um cara muito elogiado nos bastidores e até o Crespo, publicamente na entrevista coletiva, elogiando o trabalho dele para fortalecer um trabalho que já vem sendo desenvolvido. Vou pegar 3 exemplos aqui dessa janela que internamente se dá muito crédito ao Rui Costa. A contratação do Danielzinho veio de graça. Baita acerto. Foi mesmo. A contratação do Lucas... agora foi, não foi? A contratação do Lucas Ramon. Também. O Lucas Ramon começou bem, fazendo gols e tal. E foi o Rui Costa quem teve ali toda a artimanha ali de poder negociar com o próprio Mirassol para poder ter a liberação dele. 2 figuras centrais dessa liberação do Lucas Ramon para o São Paulo. O executivo de futebol Rui Costa e o Espadoto, que é um agente de futebol muito influente dentro do Mirassol. Então eles conseguiram ali trazer o Lucas Ramon, antecipar a vinda dele. Estreou, já meteu o gol e está se consolidando como titular. E agora a vinda do Cauli. Porque, vamos lá, o Cauli, o Rui Costa fez, via São Paulo, evidentemente, botou uma documentação lá, fez uma oferta pro Bahia, por empréstimo, com opção de compra. O Rogério não queria liberar. E o Bahia falou, olha, por empréstimo fica difícil, a gente gostaria de ter o Lucas ou o goleiro Rafael. Não, peraí, calma aí. O Bahia está atrás de um goleiro. O Bahia colocou isso não como uma condição, mas sem aquela coisa, beleza, vamos fazer negócio, então me manda o Vicário aqui, o Vicário é um cara importante aqui. Lucas ou Rafael? O Bahia tá certo em pedir. Tá certo em pedir. Eu ia querer no meu time também. Claro, mas assim, já pediu para não ter negócio. Entendi. E aí o Cauli queria mudar de ares, o São Paulo teve a paciência, entender de costurar uma nova proposta, e o São Paulo teve essa tranquilidade e costurou essa nova proposta dentro daquilo que o Bahia fosse aceitar e o jogador também em conjunto falando, olha, me libera porque eu quero respirar ares novos. Então o São Paulo teve essa paciência, teve a expertise ali e tal, e essas 3 negociações são dadas muito, o crédito é dado muito ao Rui Costa, que é um cara que está com a moral elevada lá dentro. Olha, a pessoa perguntando muito... O cara desejado por todo mundo. O Palmeiras tentou contratar, do Fortaleza, não conseguiu, foi pro Bahia e tal. Depois teve um momento ruim, que é o que ele está vivendo agora, e agora talvez uma retomada no São Paulo. Vai ajudar? Acho que vai sim. Ele mostrou em 3 anos de Bahia 2 de muito bom nível. Ano passado perdeu espaço, perdeu confiança, mas eu acho que dentro das possibilidades de mercado foi uma boa contratação do São Paulo, né? Uma boa, vale a aposta. E de fato a concorrência dele nesse tipo de função praticamente inexiste. Agora é ver onde ele pode se encaixar. Eu imagino que ele comece entrando nos jogos, no segundo tempo, num setor em que o São Paulo não consegue fazer as trocas. Acho que o Crespo ajeitou um time titular interessante, mas quando tem que trocar vai ser... Eu estou imaginando que
Se nada mudar muito, ele vai para o banco em Bragança e vai entrar no segundo tempo, por necessidade. Né? Então, acho que, assim como é que aconteceu? Danielzinho contratado, joga no dia seguinte. Lucas Ramon contratado, joga no dia seguinte. Né? Acho que a diferença em relação aos 5 reforços do São Paulo foi o Coronel, o goleiro que era reserva do Rafael, e até está com um negócio da pedra no rim, e o Dória, que já tinha muitos zagueiros jogando. Os outros são posições carentes. Lateral direito, volante e agora meia. Então acho que ele vai ser bem útil a partir do próximo sábado. Eu também acho, vai ser útil, só que o status dele para mim tá igual. Ele veio lá sem espaço, eu acho que ele chega sem espaço, porque ele não vai ter como tirar os caras que estão jogando. Então, para ele tá mudando de áreas, de treinador, de ambiente, de torcida, que vai fazer bem para ele. Não tenho dúvida disso. Mas num primeiro momento, eu não sei como vai ser em março, abril, tô falando de agora. Ele não chega ali para ser o dono do time, pelo contrário, ele vai ter que lutar muito para tentar. Aí não vou exagerar, ficar no banco. Isso ele vai ficar. Mas para jogar titular, tem a semifinal, Cauli mais 10. Não vai ser isso. Eu não consigo enxergá-lo dessa maneira ainda. Vamos considerar, o São Paulo joga sábado contra o Bragantino. Começam Lucas e Luciano. São Paulo se classifica. Quarta-feira tem o Curitiba brasileiro. Capaz o Cauli começar jogando o jogo seguinte. Pela parte física. Pela parte física. Mas nós estamos falando sempre, Massa, considerando que se entrar o Cauli, vai sair um dos caras do meio. Por isso. Então, mas vai ser o Massa, a gente tem falado. O São Paulo é o único clube dos principais que estão disputando o Brasil que não tem revezado o time. Uma hora isso vai dar um problema. O Corinthians tem revezado, o Palmeiras tem revezado, não dá para repetir o time. Sim. Algumas peças precisam de revezamento. Não, mas então, mas o que eu estou dizendo Imagina o mal que seria o Marcos Antônio muscular fora um mês. Você não vai encaixar o Cauli já com essa turma que está lá, entendeu? Tira, sei lá quem, jogar Danielzinho, Cauli e Marcos Antônio. Isso que eu estou dizendo. Por que não? Num primeiro momento, não. Não, assim, se for descansar o rodízio, qualquer Ele joga mais que o Bobadilha. Mas é diferente, eu acho, né? Sim, mas O Bobadilha joga faz mais. outras funções mais definidas. Se for revezar qualquer jogador contra o Curitiba, Luciano, Lucas ou Marcos Antônio, ele joga. É isso. Concordo absolutamente. Escala um time Tem com que o pôr Cauli. pra jogar. Oi? Escala com o Cauli. Danielzinho, Marcos Antônio e Cauli é o meio campo que joga melhor que com o Bobadilha. Olha, Mas aí é facerismo, hein? Aí acho que aí muito Cauli é um fácil. jogador tático, um jogador que entende as questões, formado fora do país, ele pode ajudar. Entendeu? Você pode jogar com 4, você pode colocar o Lucas do lado do Caleri. Quando você não tiver, por exemplo, o Luciano, ou o Luciano precisa de um descanso, você põe os 4 no meio, Bobadilha, Cauli, Marcos Antônio e Danielzinho, na frente Lucas e Caleri. Tá ruim? Não tá ruim não, para jogar um jogo fora de Campeonato Brasileiro pode escalar fácil. A importância dele no lance do Lucas, qual é o recorde que a gente tem do Lucas do ano passado, sobretudo? De várias ausências. Muito problema físico e tal. Então, nesse sentido, ele vai ser muito importante. Só que hoje, eu só falei por causa de hoje, o Lucas retomou, tá jogando, tá ajudando, tá em Mas também é um sequência. jogador diferente do Lucas, né? É isso, por isso que é bom. Né? Não, para ser o substituto, não vai jogar o Lucas, vai jogar o Cauli. Não, é outra pra mim função. Mas é um pouco, Pode fazer, mas outro ele jeito. Ele pode jogar na Ele função tem do menos, Lucas. ele tem menos pique, correria. É um cara mais de bola no pé, de toque de bola. Muita gente de que fala que vai ser um ocupação de 4-4-2. espaço. Pode ser. O que é 4-4-2? O São Aí Paulo você vai tirar um quer tirar o atacante. Luciano. Mas aí tá, é o que o Vessone falou, para ele ganhar a posição do Lucas ou do Luciano, ele precisa comer feijão, né? Não adianta ele Não, jogar... é a posição de ninguém agora. De ninguém agora. Agora não, calma. O cara tá sem jogar faz tempo também, né? Bom, a Arboleda voltou, hein, né, Arnaldo? E afinal, o que ele Voltou. foi fazer? Problemas particulares. Problemas particulares, não muito bem decifrados. Acho que ele tem várias questões complexas, né? Tem alguns sujeitos que são peculiares, né? Esse Várias é um. questões complexas, financeiras, inclusive, né? Várias situações. Tem uma coisa curiosa. O Arboleda, eu estava me dando conta. Ele jogou já 2 partidas do Brasileirão. É o 10º, vou repetir, é o 10º campeonato brasileiro que ele disputa em sequência pelo São Paulo. Ele é o jogador em atividade no Brasil que tem mais campeonatos brasileiros consecutivos disputados entre todos os jogadores. Todos, pega todos. Até os goleiros? Até os goleiros. Que pro normalmente mesmo, fica, pro né? mesmo clube. Mais que o Gustavo 10. Gomes? Hã? Mais que o Gustavo Gomes? Um a mais, né? Chegou em 17, o Gustavo Gomes chegou em 18 só. Então é assim, e fora o ano que ele quebrou a perna lá, até no jogo contra o Palmeiras,
ele jogou mais de 25 partidas para o campeonato, 20 partidas para o campeonato. Então, assim, o Arboleda é um jogador que não tem no campo apresentado sinais de declínio. Agora, a questão da vida pessoal dele é um caos. É incrível ele passar 10 anos no mesmo clube, caoticamente. O clube e ele, 10 anos. Mas aí sim tem. Mas é o 10º campeonato. Não é pouca coisa, cara. Pensa nisso. 10º campeonato seguido que ele... E tinha a história do São Paulo pagar as dívidas dele, né? O contrato anterior já tinha... Tem um... Como se tivesse um... Um colchão. Um colchão, parte, percentual é para o pagamento da dívida. O São Paulo envia direto. Ah, pro credor. Mesmo assim, ele continua muito enrolado. E sabe o que mais me espanta? A frase do Muricy é que a gente só sabe 10% das coisas que acontecem no futebol. Então, o que a gente sabe, mas você imagina o quanto que o São Paulo tem que cuidar das coisas ali para que ele possa estar no campo. Se a gente só sabe isso, por exemplo. Então, vou ter que ir até 5:10, então. Brincadeira. Mas, ó, favoritômetro, então, pra gente fechar que o Patrick, nosso produtor, vai ter um treco daqui a pouco. E aí, São Paulo e Bragantino. São Paulo e Bragabu, Renan. De 0 a 10. Galera do chat comenta junto. De 0 a 10? Vai, de 0 a 1000, se quiser. Não, de 0 a 10, né? Pra não ter... Pra poder quebrar, né? Se eu pudesse... Pode quebrar. Uma quebradinha aí, 53 pro Red Bull. 55 no máximo. Pro Red Bull, 45 pro São Paulo. Por essas questões que a gente... Porque lá, né? Porque é lá. Porque as questões que a gente pontuou no começo, levezíssimo favoritismo, assim, nada de especial. São Paulo pode mudar isso aí logo no começo do jogo, mas para início é isso aí. Aí, Gabriel, com esse belo elogio do Edelson, fica aí. E aí, de 0 a 100, então, vai, para facilitar. Assim como tudo na vida, 50, Valentim. Oi, assim como tudo na vida é 50-50. Ou ganha ou perde, né? Mas eu não consigo deixar um tom, talvez, com 51 a 49, Bragantino para jogar em casa. E é isso, o jogo vai ser muito equilibrado. É um dos jogos mais parelhos que temos. Você prometeu a bomba, é isso? Não vai ter pênalti? Não. A bomba é meu palpite, né? O jogo vai ser 2-2, gol do Tapia aos 88. E nos pênaltis o São Paulo passa de fase. Esse é o palpite. Aí o Renan não fica zen, não. Não, eu tô com os dois. Eu acho que o ligeiro Bragantino, se der para quebrar 53 ou 55 a 45 o Bragantino, mas vai para os pênaltis, só que vai ser 1-1. E o Cleiton, goleirão, que anda cobrando pênalti, dando uma bomba, vai chutar a bola ou no travessão ou para fora. Ele vai perder a penalidade decisiva e o São Paulo se classificará para as semifinais do campeonato. O Cleitão. Aliás, o Bragantino tem dois goleiros que batem pênaltis, né? O Volpe está na reserva e o Cleiton. Aí o Cleiton está chutando tão forte que ela vai subir e vai explodir no travessão. E um abraço. Só avisa o Tirone que a faquinha de plástico. Bolo do Bolo Puma, esse ano tava a faquinha mais. Tá cortando mais. Tá cortando. Exato. Rapadura por aí, viu, bicho? Pois é. Você pede marmita, vem essas faquinhas aí. Exato, ela mesmo.